Boa tarde, pessoal. Então, eu vou decidir gravar essa aula porque vocês aparentemente não puderam participar, então vou deixar gravado aqui até para deixar registrado o que eu fiz aqui. Bom, então a gente vai continuar na aula de hoje falando sobre fazer uma revisão do material da parte matemática que a gente precisa. Então vamos lá. Na primeira aula a gente falou, eu defini probabilidade e nessa aula de hoje falei um pouco sobre análise combinatória e na aula de hoje a gente vai falar sobre caminhante aleatório, que é algo extremamente relevante, como a gente vai ver, porque é um modelo extremamente poderoso, né, para descrever sistemas que contêm algum nível de ruído. Então, talvez seja o modelo mais simples que a gente possa propor, mas ainda assim ele é extremamente poderoso e ajuda a gente a explicar, como vocês vão ver, desde o mercado financeiro até como funcionam os testes estatísticos no final do dia. Bom, o conceito-chave de probabilidade é que eu vou ter um conjunto que eu vou chamar de universo, que vai ter N elementos, e vou ter um subconjunto com N elementos. Eu vou, em geral, chamar esses elementos de eventos, em muitos casos, e a probabilidade, então, vai ser dada pela razão entre os eventos que eu estou me referindo sobre o conjunto de eventos total. Isso vai me dar uma probabilidade. Então, essencialmente, nessa definição bastante inocente de probabilidade, ela é dada por uma razão entre duas quantidades, né? Entre dois números. Então, é basicamente um problema de contagem. Essencialmente, esse é o aspecto. Bom, eu revisei algumas coisas. Uma das coisas importantes que eu revisei com vocês foi a questão de análise combinatória, e eu falei rapidamente sobre permutações, arranjos de repetição, e eu vou falar só sobre arranjos de repetição agora, que é o seguinte: quando eu tiver um anagrama, como eu comentei com vocês, por exemplo, uma palavra, e essa palavra tiver letras repetidas, para me calcular o número de possibilidades, eu vou ter que calcular, sei lá, a palavra tem 10 letras, vai ser 10 fatorial, e esse R1, R2, R3 vão ser o número de repetições de cada uma das letras. Tá? Então, grosseiramente, eu teria que cada um desses é cada uma das letras, quantas vezes ela aparece. Se ela aparecer uma única vez, R1 é igual a 1, por exemplo. Aí eu tenho que dividir por isso. Então, eu consigo, com essa forma relativamente simples, né, que pode ser deduzido também de forma simples, porque, como eu comentei com vocês na aula passada, está relacionado, eu posso simplesmente emular isso com réplicas falsas de letras. Essa foi a ideia que eu acabei apresentando. Bom, o caminhante aleatório, essencialmente, é um sistema que, no início, ele está na origem, então, zero aqui, e ele pode se movimentar em torno de uma rede aqui, que é uma rede unidimensional, uma fita. E ele pode ir para frente com probabilidade P, ou pode ir para trás com probabilidade Q. Então, se ele avança, ele anda um passo, se ele avançar de novo, ele avança 2 passos. Isso vai ocorrer, grosso modo, com probabilidade P ao quadrado. Se ele retorna, deixa eu só ver uma coisa aqui. Desculpa. Então, eu posso, se ele retorna com probabilidade Q, né, pode vai para menos 1, para menos 2, mas depois ele pode seguir para frente de novo. Então ele fica andando aqui, nesses casos, com essas probabilidades. De forma que a soma das probabilidades é 1, ou seja, P mais Q igual a 1, e a probabilidade, então, é conservada. Né? Então, ou ele vai para frente ou ele vai para trás, ele não pode ficar no mesmo lugar. Isso essencialmente é o que a gente chama de random walk, o caminhante aleatório, unidimensional. E
E é surpreendente o número de sistemas que podem ser descritos com uma abordagem tão simples quanto essa. Porque, essencialmente, tem muitos casos em que eu posso avançar ou retroceder. Um exemplo típico é, por exemplo, em apostas de poker, por exemplo. Eu posso avançar com uma determinada probabilidade de ganhar mais uma ficha, eu posso retroceder, perder uma ficha, eu posso calcular essas probabilidades de avançar ou retroceder. É óbvio que no caso de poker, essas probabilidades dependem especificamente das cartas que eu tenho, dependem de uma série de coisas. Mas uma super simplificação desses casos, eu posso assumir que esses P's, esses Q's são constantes. Grosso modo, uma probabilidade efetiva de eu ganhar uma ficha, uma probabilidade efetiva de eu perder. Provavelmente no poker, a probabilidade efetiva de eu ganhar e eu perder, na média, para um jogo equivalente, seria basicamente igual. Então, eu posso assumir essa igualdade. É óbvio que se eu estiver competindo com alguém muito experiente, a probabilidade P dele, de eu ganhar é menor que a probabilidade Q de eu perder, por exemplo. Um jogo de roleta também, ou um par ímpar. Se eu estou disputando par ímpar com alguém e eu conto quantas vezes eu ganho, uma ideia é um modelo como esse com P e Q iguais a 1,5. Bom, o caminhante aleatório, então, o que eu vou fazer? Eu vou dar N passos. Desses N passos, N1 vão ser para frente, N1 vão ser para frente e N2 vão ser para trás. Então, a probabilidade de dar N um passo para frente é basicamente o quê? Digamos assim, vamos supor, basicamente que eu vou ter uma sequência frente, trás, frente, frente, trás. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu dei 5 passos. Então, grosso modo, se eu tivesse que contar com a ideia dos tracinhos, né, eu teria uma palavra com 5 letras. Então, seria 5 fatorial nesse caso. Então, meu N seria igual a 5. E eu teria 2 repetições do F e 2 repetições do 3. Certo? Então, o número de sequências possíveis de palavras possíveis que eu posso dar nos 5 passos, 3 para frente e 2 para trás, só que eu tenho que contabilizar o fato que eu tenho probabilidades diferentes para frente e para trás, então eu vou ajustar por esse fator P na N1 aqui, Q na N menos 1, porque eu sempre estou usando que N é igual a N1 mais N2. Grosso modo é isso. Beleza. Então, nós vamos estudar esse sistema. Tem uma outra maneira de ver o problema, que é complementar a essa, em que eu, em vez de estudar os passos que eu dou para frente e para trás, eu vou estudar uma coisa que é chamada equação da difusão, que eu vou, grosso modo, analisar. Você imagina que eu tenho aqui no início, por exemplo, supondo que eu tenho todos os meus caminhantes, eu tenho um conjunto enorme de caminhantes aqui, todos eles estão localizados na origem. Isso aqui é o meu zero. Então eu tenho M maiúsculo caminhantes aqui, e estão todos localizados na origem. E eu vou querer agora estender como que essa distribuição de probabilidades vai evoluir com o tempo. Agora eu não vou estudar caminhante a caminhante, eu vou estudar um conjunto infinito de caminhantes, e ver como que eles vão evoluir com o tempo, como é que eles vão se dividir, como que eles vão, como que essa distribuição de probabilidade vai evoluir com o tempo. Isso vai ser dado basicamente no caso em que eu tenho P igual a Q que é igual a
igual a 1 meio, né? Opa. Vou escrever aqui embaixo. Então, a probabilidade de eu ir para frente e eu ir para trás é igual a 1 meio. Então, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte. A minha distribuição ela vai metade ir para frente, e metade para frente e metade para trás. Ou seja, é como se eu tivesse você pode imaginar isso como uma garrafa de Coca-Cola, e eu vou passar metade para uma garrafa que esteja à minha esquerda e outra metade está à minha direita. Eu vou dividir o conteúdo líquido, metade para um lado e metade para o outro. Esse líquido vai representar, grosso modo, meu conjunto de todas as partículas ao se movendo, portanto, infinitas, né? No sentido de que isso é infinitamente... posso mover isso de forma indefinidamente. Bom, ele não consegue apagar aqui, mas tá bom. Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, grosso modo. Imagina que comece todo mundo aqui com 1 no início. No próximo passo, metade vem para cá. Isso está representado em laranja aqui, ó, então está no 0,5 aqui. O que vai acontecer a partir daqui? A partir daqui, eu vou ter o próximo passo. Uma metade que está aqui vai vir para cá e uma metade que está aqui vai vir para cá. Mas, ao mesmo tempo, uma metade desse aqui vai vir para cá e uma metade desse aqui vai vir para cá. Depois, o que eu vou ter? Uma metade desse vai vir para cá, uma metade desse vai vir para cá. E assim sucessivamente, né? São mais confundido que fazer o resto. Aqui. E aí o que vai acontecer? Uma metade vem para cá e a outra metade vem para cá. Então é isso. Eu vou dividindo, né? Eu vou dividindo. De forma que eu tenha isso que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza. O que mais? Bom, então essa equação de difusão, o que vai acontecer? Isso vai começar a se propagar, vai começar a evoluir com o tempo. Esse meu caso aqui é um pouco problemático, tá? Porque eu concentrei todas as partículas no início aqui, para dar um comportamento meio longe do natural. O razoável seria ter feito não todo mundo concentrado no ponto com uma determinada dispersão. Mas para fim de entender como a equação funciona, essa é a melhor maneira. Bom, e aí eu vou tentar fazer uma aproximação contínua disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso menos P na N menos 1, que vai ser igual a isso aqui, menos P na N menos 1. Eu simplesmente tirei essa quantidade aqui, eu tirei essa quantidade aqui. E eu vou dizer que x, que é uma ideia de comprimento aqui, vai ser m passos vezes o comprimento característico L, e t vai ser n passos, que vão ser duração de tempo tal, tá? Para tornar isso aqui fisicamente realizável. Então, eu vou ter um conjunto discreto, né, de valores, mas que vão, de certa maneira, incorporar a física. Então, essa parte aqui é igual a uma aproxima uma derivada, tá? Porque se eu imaginar que esse número de passos é muito grande, tá? Essas quantidades aqui elas se aproximam paulatinamente a quantidades que podem ser consideradas contínuas. Eu faço P na N menos P na N menos 1, divido isso por tal para dar uma escala de tempo, e eu vou ter então que isso vai ser aproximadamente derivado de P em relação a T. Bom, agora do outro lado eu tenho P na N menos 1 mais P na N mais 1, eu vou tirar menos 2N e M. Isso eu estou fazendo porque
eu tenho esse 2 aqui, ó, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo esse menos 2 aqui. E vou dividir por L ao quadrado. Essa quantidade aqui é como se fosse uma derivada segunda, derivada de P em relação a x ao quadrado. Como essas duas quantidades são iguais, a menos esse L e esse T ao quadrado, eu consigo então mostrar que essa equação vai satisfazer essa equação aqui, que é chamada equação do calor, tá? Onde o coeficiente de difusão D vai ser dado por razão entre L ao quadrado, tal, e esse 2. Então, essa equação aqui, se vocês lembrarem, né, acho que foi visto em Física 2, creio eu, essa equação aqui é também a equação de propagação do calor em determinado meio. Tá? Então, a equação de difusão ela se comporta como uma equação do calor. Não por acidente. Tá? Não por acidente. Porque o calor ele realmente vai se comportar como um fenômeno estocástico, né? Como a gente vai discutir nas próximas aulas. Beleza. Bom, outra coisa que eu preciso calcular com alguma frequência são valores esperados. Os valores esperados eles são dados por esse tipo de fórmula aqui. Então, se eu quero calcular o valor esperado de uma quantidade de U, é UJ, P de UJ, onde esse UJ é uma quantidade qualquer, uma variável U que depende das minhas quantidades. E a derivada, a largura dessa distribuição é U menos U ao quadrado, que é o valor esperado ao quadrado aqui, menos o médio ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, esse UJ aqui poderia ser esse U ao quadrado, poderia ser esse U. Essa fórmula vale para qualquer um dos dois casos. Bom, no caso do caminhante aleatório, o que eu consigo mostrar é que vale isso, né? Então, essa forma, eu tenho essa difícil tarefa de calcular essa quantidade, e eu vou usar um truque para isso. O truque é o seguinte, eu vou derivar essa quantidade em relação a P. Se eu derivar essa quantidade em relação a P aqui, ó, se eu derivar o Wn, deixa eu voltar. O Wn era proporcional a P na N1. Né? Se eu derivar o Wn em relação a P, isso vai ser N1 P N1 menos 1. Acabou o meu espaço aqui. Vai ser N1 P na N1 menos 1. Se eu multiplicar isso por P1 de novo, vou continuar aqui, isso vai ser igual a N1, se eu multiplicar por P1, vai me dar P1 vezes N1, P1 na N1 menos 1. E isso vai me dar, então, N1, P1 na N1. Tá certo? Então, se eu multiplico por isso aqui, eu vou reobter essa quantidade. Só que Wn na N1 é P mais Q na N. Tá certo? Porque eu estou somando sobre todos os possíveis caminhos de N1, e isso, grosso modo, vai me dar P mais Q na N, por definição. Nesse caso, quer dizer muito, né? Vai ser 1, esse P mais Q é 1, se for P e Q for 1 meio, isso vai ser 1 meio mais 1 meio na N, isso vai ser 1. Mas qualquer quantidade aqui, isso vai ser sempre 1, porque P mais Q é sempre 1, né? Então vai dar elevado na N. Bom, então essa quantidade derivada agora, isso deixa de valer, porque vai depender de P de um jeito, então isso vai me dar N1, Pn, P mais Qn menos 1. Só que P mais Q elevado a N menos 1, com P mais Q é 1, vai ser 1
elevado a n menos 1, que é igual a Pn. Então, o valor esperado de N1 é igual a Pn, que é a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Porque se imagina que a minha probabilidade, depois de ter dado, imagina se eu estou considerando tirar uma moeda para cima, a probabilidade de eu ter 50 caras, o número esperado de caras que eu vou ter após 100 lançamentos vai ser, grosso modo, 50% cara e 50% coroa, 50 passos para frente, 50 passos para trás, se meu P é exatamente igual ao meio. Se eu tenho um P diferente de um meio, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou, se P for maior que um meio, por exemplo, eu vou ter uma maior probabilidade de ter caras, menor de ter coroas, e assim sucessivamente. Então, isso aqui não tem nenhum grande mistério, mas não deixa de ser interessante que consiga demonstrar através dessa formulação. Agora o problema é calcular o valor esperado de N1 ao quadrado. Aí eu vou usar o mesmo truque aqui, um pouco mais complicado, 2 vezes o mesmo truque. Eu vou baixar esse N1 ao quadrado, aqui que vai me dar o número que eu quero. E eu vou usar a mesma ideia. E agora eu tenho Pn mais P ao quadrado N menos 1, que é simplesmente derivar essa quantidade aqui 2 vezes, e vai me dar então esse Pn mais P ao quadrado N menos 1. E eu calcular delta de N1 ao quadrado, ou seja, a variação disso aqui, que é N1 médio ao quadrado menos 1 ao quadrado. Fazendo isso, eu fico com Pn, P ao quadrado N menos 1, menos P ao quadrado, que vai me dar N. Notem que esse P ao quadrado com esse P aqui vai cortar. Isso vai ficar, então, NP menos P, que é chamado de Q. Então, isso vai me dar, grosso modo, NP vezes Q. É isso. Então, eu tenho a dispersão de delta N1. Por simetria aqui, se eu fizer delta de N2, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou ter quanto esse movimento ele é disperso. Bom, o que vai acontecer? Isso quer me dizer, no final das contas, que a razão entre a variância sobre a média vai me dar PQ sobre raiz de N. O mais importante aqui é que isso é aproximadamente 1 sobre raiz de N. E isso é um resultado extremamente importante, extremamente relevante para muitas diferentes áreas aí do conhecimento, porque ele me diz que à medida que se eu lançar uma moeda, digamos, 100 vezes, essa largura vai ser aproximadamente 1/10. Certo? Mas se eu lançar uma moeda 10.000 vezes, isso vai ser igual a 1 sobre 100. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu vou esperar de variação entre o meu lançamento? Imagine que eu estou tratando uma moeda, eu lanço ela 100 vezes para cima, ela é uma moeda honesta. Se eu lançar 100 vezes, eu posso esperar uma variação de em torno de 10 para cima e 10 para baixo. Então, alguma coisa entre 60 e 40. Se eu lançar 10.000 vezes, eu vou ter alguma coisa muito mais estreita. Muito mais estreita, porque agora vai ser 100 vezes mais apertado. Então, vai ser um fator em 100. Um fator em 100 vai estar alguma coisa aqui, ó, nesse segundo zero aqui. Então, vai ser alguma coisa entre 101.000 e 99.000. Tá certo? Então, quanto maior é o meu número de lançamentos, mais provável é que a minha média seja o que eu esperaria. As pessoas tendem a se confundir com isso e achar que uma moeda perfeita sempre ela vai ter 50 lançamentos de cara e 50 lançamentos de coroa. Mas isso não é verdade. Eu vou ter uma dispersão. E o grande problema que análise estatística, teste estatístico em geral tentam se reportar, é descobrir se essa fração, se eu tenho uma determinada moeda, se essa moeda é de fato honesta ou não. Ou seja, se realmente P é igual a Q, que é igual a 1/2. Essa é a pergunta tradicional na área de estatística. Se P é igual a Q, que é igual a 1/2. E eu só consigo fazer isso com o lançamento de moedas, só lançando as moedas, ou seja, empiricamente.
quanto maior é o meu lançamento de moedas, quanto maior for a minha chance, quanto mais concentrada for essa média, maior é a minha chance de dizer se esse valor é razoável ou não. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu lançar uma moeda 100 vezes e eu tiver 80% das vezes cara, tipicamente essa moeda não vai ser uma moeda honesta. Mas se eu lançá-la 10 mil vezes, né, eu posso ser muito mais... A minha expectativa de variação é muito menor. Então, mesmo um caso em que eu tenha, sei lá, 51%, 52% dos casos, se eu lancei 10 mil vezes a minha moeda, já começa a levar a suspeição de que essa moeda é uma moeda não honesta. Eu nunca consigo provar que minha moeda é honesta ou que ela não é honesta. Eu nunca consigo fazer isso. Eu consigo simplesmente provar qual é a probabilidade de que, se ela for honesta, qual é a probabilidade de obter a fração de caras, a fração de coroas que eu obtive na prática. Isso é o máximo que eu consigo fazer. Consigo calcular essa probabilidade de uma moeda honesta ter esse valor exato, e na prática nem isso, ou seja, tem um valor igual a esse ou superior. Aí isso vai dar origem aos p-values da vida. Esses p-values, em geral, vão me dar essa probabilidade. Então, eles vão calcular a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Quando a hipótese nula da probabilidade, determinada hipótese, por exemplo, for muito próxima de zero, eu vou descartar essa hipótese, dizer que ela não pode ser satisfeita, e, portanto, a minha moeda não é honesta. Então, algumas pessoas tendem a confundir com uma prova de que a moeda é honesta, ou ela é desonesta, por exemplo, no caso. Mas isso não é estritamente verdadeiro, né? Simplesmente estou calculando que essa probabilidade é muito baixa. A probabilidade da moeda ser honesta e eu ter obtido esse resultado. Então, é isso que eu vou conseguir mostrar. Então, em geral, quando eu estou comparando chamado de hipótese nula, né? Então, em geral, quando estou fazendo algum teste na área médica, principalmente, eu quero comparar se a aplicação do remédio levou a resultados positivos ou não. E para isso eu tenho que comparar isso com o caso placebo, o caso não é tratado. Então, se o caso em que é tratado, o caso não é tratado, tem uma diferença, eu calculo qual é a probabilidade dessa diferença ser significativa ou não, usando uma metodologia que é inspirada em torno dessa ideia aqui. Isso é, a lei dos grandes números é um pouco mais complicada que isso, né? Mas a gente se refere a isso como a lei dos grandes números. O fato que, à medida que eu considero um número maior de lançamentos da minha moeda, cada vez mais isso fica concentrado num pico. E no infinito, a distribuição vai ficar totalmente concentrada. Bom, aí o que acontece? Eu vou agora ir para uma outra questão, que é a forma de Stirling. A prova de Stirling é uma coisa que nós vamos usar muitas vezes aqui nessa disciplina. Ela é uma aproximação assintótica, e eu vou mostrar isso com 3 graus de precisão. A ideia é mostrar isso aqui, ó, que n fatorial é 2πn, n elevado a e sobre n. Tá? Tem que lembrar que fatorial é n vezes n menos 1 vezes até 1. Então, é natural que isso envolva alguma coisa tipo potência de n na n aqui. Mas eu tenho que dividir por esse e na n aqui para dar um fato que, quanto eu tenho essa contribuição desses menos 1 que eu vou incluindo aqui, e eu ainda tenho finalmente esse outro fator aqui, que é o mais complicado de acertar. Esse aqui é mais difícil de chegar. Esse primeiro é fácil. A primeira aproximação, bom, se eu calculo o logaritmo de n fatorial, isso vai me dar n log de n menos n, mais um meio de n mais logaritmo de raiz de 2π. Tá? Então, eu vou fazer 3 aproximações.
primeira eu vou obter esse termo, a próxima eu vou obter esse aqui, depois eu vou obter esse aqui. Então, essa forma é muito usada, a gente vai usar mais uma vez aqui. Isso vamos também usar para deduzir o fato de que a minha binomial se comporta como uma gaussiana, como a gente vai ver. Bom, então, com a definição aqui, eu tenho que log de n é igual a isso aqui. Então, é o somatório de k igual a 1 até n, porque você tem que lembrar, né? Logaritmo de a b igual a ln de a mais ln de b. Então, eu vou ter esse somatório. E eu tentar quebrar isso aqui de algum jeito. Então, a primeira ideia é que eu vou transformar esse somatório aqui numa integral de 1 até n de logaritmo natural de x. Aí eu calculo o logaritmo natural de x. Essa integral aqui é tabelada, então é x log n de x menos x de 1 até n. Isso vai dar n log n menos n mais 1. Então, assim, essa aproximação aqui eu vou usar em 90% das vezes que eu estou referindo aqui nessa disciplina. Tá? Grosso modo. Tá? Esse mais 1 aqui eu tenho que desprezar, porque eu estou desprezando termos da ordem de n nesse caso. Então eu vou usar n mais uma vez, que logaritmo natural de n fatorial é n logaritmo de n menos n. Bom, mas tem um terminho aí que eu tenho que considerar. Para melhorar a aproximação, eu vou usar a fórmula de Euler e Maclaurin, né? Que basicamente o que eu vou fazer, eu vou aproximar essa integral, mas eu vou botar mais um termo aqui, que é esse de f de a mais b f de 2, que vai me dar uma contribuição extra aqui sobre os limites, e eu vou chegar a uma outra forma. Eu não vou deduzir porque que é assim, isso é uma aproximação, vida que segue. Se eu aplicar isso para fx logaritmo natural de x, eu vou obter o quê? A mesma coisa que eu tinha antes, mais um terminho aqui. Tá? Então, vai ficar n log de n menos n, mais 1 meio, tá? Que vem daqui, ó. A log n de 1 é 0, né? Então vai ficar log de n sobre 2, e me dá, se vocês lembrarem, me dá esse termo aqui, ó, tá certo? Que eu estava desprezando, ele vem dessa aproximação aqui. Só que lembrando, só comparando aqui, né? Se eu vou estar trabalhando com quantidade da ordem de 10 na 23 aqui, tá? Então, n, no caso da mecânica estatística, vai ser da ordem de 10 na 23. Então, esse log de n aqui é 23 contra 10 na 23, que é totalmente desprezível. Mas, vida que segue. Então, estou mais que autorizado a fazer nos casos de interesse meu prático, assim, desconsiderar isso. Bom, mas ainda sobrou esse termo aqui que eu tenho que ajustar meio que na mão, e é isso que eu vou fazer agora. Mas para isso não tem solução simples. Eu vou ter que usar o método de Laplace. Nesse método que eu faço é E na M f de x aqui dx, para n muito maior que 1. E a ideia-chave é que esse integrando aqui, ele vai ser dominado pelos máximos de f de x, certo? Porque isso é E na M f de x. Então, tudo o resto vai ser, todas as outras quantidades vão contribuir menos. Então, eu vou localizar o máximo em x igual a c, vou expandir f de x numa série de Taylor até segunda ordem, e vou reduzir a integral basicamente a uma gaussiana no final dos contos. É isso que eu vou fazer. Então vai ser isso, mas para isso eu tenho esse passo, que é um passo complicado, que é dizer que n fatorial é x na n menos x. Isso não é óbvio, tá? Mas essa integral é uma integral tabelada, se calcular ela, vocês vão ver que eu obtenho isso. Isso aqui é chamado de função gama. Isso é chamado de função gama. Bom, e aí o que acontece? Então eu vou reescrever meu integrando, n logaritmo de x menos x,
que é basicamente esse meu f de x aqui, o meu n vai fazer o papel do m. Tá? E f de x é o logaritmo de x menos x sobre n. Se vocês olharem, essa expressão é grosso modo isso aqui, ó. Então ela tem um ótimo bem pronunciado nesse ponto. E eu vou aproximar então a minha função por uma equação quadrática, que eu vou aproximar isso aqui mais ou menos por isso. Tá? Com essa é a ideia. Então, meu f' de x vai ser 1 sobre x menos 1 sobre n. Então, o meu máximo vai estar em n, exatamente. E a derivada segunda, vou derivar isso aqui, vai ficar exatamente 1 sobre n. Esse termo desaparece, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Como x é n, então vai ficar menos 1 sobre n ao quadrado no máximo. Então, ela tem um pico bastante estreito em x igual a n, e essa largura aqui, ó, essa contribuição, ela tende a zero rapidamente, tá? Como 1 sobre n ao quadrado. Bom, então se eu expandir, o ponto em torno do máximo vai dar zero, eu tenho esse outro termo aqui. Então vai ficar logaritmo de n menos 1, que é a minha função, exatamente em n, menos x menos n sobre 2n ao quadrado, que é basicamente esse termo aqui. O fator exponencial dominante, então, vai ser n logaritmo de n menos 1, ou seja, que é elevado isso aqui a n, né? Então eu vou levar esse termo aqui que vai me dar origem a isso, e esse outro termo que vai me dar origem a isso. Esse termo é uma constante, termo de x. Eu vou reescrever minha equação, em termos de t agora. Vou fazer dx igual a raiz de n dt. E os limites da integração vai ser de zero, que vão ir até menos raiz de n, que é desprezível para n maior que 1. Né? Mas como esses termos, os termos negativos, aqui, que eles estão longe do máximo, eles vão contribuir muito pouco, eu vou aproximar essa equação, em vez de zero infinito, aproximar de menos infinito até infinito. E eu, então, consigo transformar essa aproximação nisso aqui. É uma constante que a gente está reconhecendo os termos que a gente já viu antes, todos os três, né? Os dois termos que a gente já viu antes. E tem esse termo novo. Esse termo novo é uma integral gaussiana, também é uma integral tabelada, isso vale raiz de 2π. E aí eu consigo, então, escrever isso e escrever a fórmula de Stirling na sua formulação mais tradicional. Tá certo? Escrevo dessa forma agora com todos os termos. Tá bom, é isso. Aqui nesse gráfico a gente está vendo a aproximação de fatorial exato, quanto de Stirling, você vê que mesmo para termos relativamente pequenos ele é muito bom. Então, erra-se muito pouco. Então, o método Laplace ele vai capturar o termo dominante e uma correção muito menor. Bom, e agora eu vou voltar para o meu caminho aleatório. E aí eu tenho que meu f de n1, nesse caso, vai ser logaritmo natural de wn n1, que é a minha distribuição em termos de n1. Eu quero saber qual é a forma disso. Isso vai ser logaritmo natural de n fatorial, menos logaritmo natural de n menos 1, menos logaritmo natural de n, mais... Eu estou pegando a definição de wn aqui. Usando a aproximação de Stirling, agora, eu vou escrever isso como n log n, menos n1 log de n1, n menos 1 log de n menos 1, mais n1 log de p, n menos 1, ou seja, eu escrevi esses termos aqui. Né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Cada um deles vai me dar esse aqui, vai me dar esse aqui. Eu acho isso. Certo? Então eu tenho esse aqui. Então, eu tenho isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou expandir isso em torno do máximo de n1. O máximo de n1 vai ser fn1 mais n1 menos n1 quadrado. Vai ser dado exatamente por isso aqui. Isso aqui é basicamente uma série de Taylor de novo. A equação para o máximo é quando a derivada de f em relação a n igual a zero. Então,
quando essa desigualdade vale. Então, o que vai acontecer com isso é que isso vai me garantir que N1 fatorial, N1 máximo vai ser igual a NP. Na verdade, o que eu tenho que fazer é calcular exponencial aqui, né? Então, isso aqui vai ficar N1 sobre N1 menos N1 máximo igual a P sobre Q. Aí eu vou ter que escrever P N1 máximo P menos N1 máximo aqui, mais N1. Isso é igual a Q vezes N1 asterisco. Então, eu fico com PN1 aqui, desse lado, e desse outro lado eu fico com Q N1 asterisco mais P N1 asterisco. E isso aqui vai me dar P mais Q N1 asterisco, vai me dar N1 asterisco. Aqui é exatamente o que está aqui. Beleza. Então, matei essa questão. A derivada de segunda, 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n1, faz a derivada. Exatamente no máximo que eu acabei de deduzir ali, isso vai me dar menos 1 np vezes q. Então eu fico com a conclusão que é f de n1 é logaritmo de wn n1, que menos isso aqui. Que basicamente é reescrever esses termos, né? Só usar a fórmula correta. E aí, se eu elevo isso aqui na exponencial, eu vou ter esse primeiro termo e esse segundo termo, que é o que nos interessa, que vai se dar n1 np ao quadrado 2 np sobre q, que é a minha, vai me dar uma exponencial, né, uma gaussiana, e esse w1n1, que é basicamente o que eu obtenho simplesmente usando o ótimo de n1, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é simplesmente calcular Wn de n1 no ótimo, que é usar essa equação aqui. Aqui. Então você tem que pegar aquela forma e escrevê-la aqui. No lugar de n1 você vai botar aquele número e você vai ver o que vai dar. Bom, beleza. Vou deixar como exercício, mas no final do dia eu tenho então essa fórmula que me dá uma gaussiana, essencialmente. Então eu consegui mostrar que no limite em que n é muito grande, n muito maior que 1, eu recaio nessa distribuição, que é basicamente uma distribuição gaussiana, que é muito mais fácil de tratar, né, do que trabalhar com os fatoriais no final das contas. Então, essencialmente, o objetivo dessa aula foi estudar o caminhante aleatório, né, e mostrar que a distribuição de probabilidade se comporta como uma gaussiana. Outra maneira também interessante de trabalhar é considerar a equação da difusão e resolver ela para alguns casos de interesse, e a gente também vai ver que a solução vai mostrar que essa solução aqui é uma
obedece à equação da difusão. E a gente pode, então, basear todo o raciocínio no caso contínuo, o contrário do que foi feito aqui. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Vou deixar essa aula gravada. A próxima aula a gente retoma. Obrigado, pessoal.